todos a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Todas as semanas o nosso encontro para falar da Palavra de Deus, com foco naturalmente no assunto, no tema que é apresentado na Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui eu e o pastor Wallace Rossetti. Pai do Senhor Wallace. Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor, os nossos irmãos que nos acompanham. Sempre é bom estar aqui, né? Para falar de Jesus é sempre bom, né? E hoje nós vamos dar uma atenção a uma expressão que está no livro do Apocalipse, nos capítulos 1 e 22, e o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim. Há um complemento também, mas vamos nos restringir, Wallace, à expressão eu sou. Quando nós falamos dessa expressão, poderíamos voltar até no Velho Testamento, na experiência de Moisés, mas nós não temos todo esse tempo. Então nós separamos algumas expressões como eu sou, que estão no Evangelho de João e que tem naturalmente uma relação profética com aquilo que o próprio Senhor Jesus também disse no Apocalipse, eu sou. E eu vou aqui trazer o primeiro texto, João 6,48. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Antes de entrarmos na parte profética dessa afirmação do Senhor, seria bom nós trazermos, Wallace, o contexto em que essa afirmação se deu, que foi um momento até de certa polêmica, não é isso? De rejeição em face do Senhor Jesus. Com certeza, né? O Senhor Jesus, ele sempre teve essa preocupação, né? E nós, até há pouco eu estava conversando com um pastor sobre isso, que a experiência nossa, quando Jesus se revela, quando nós falamos dessas características do Senhor, isso é uma experiência que, quando nós temos uma experiência pessoal com Deus, nesse sentido, isso fica marcado na vida da gente, né? Então, quando o Senhor fala, eu sou o pão da vida, Ele está falando justamente desse alimento eterno, desse alimento que nutre a alma do homem. Porque todo o projeto de Deus, Amém, tudo que Jesus fez, foi voltado para a alma, né? O Senhor não está preocupado com a nossa vida aqui, muito embora Ele também sustente a nossa vida aqui, mas principalmente, por isso que o salmista, lá atrás, ele fala: minha alma tem sede de Deus, mas sede do Deus vivo. Amém. Né? Um Deus que nutre, que traz a alimentação. Para quê? Para fortalecer a igreja para essa hora que nós estamos vivendo, para preparar a igreja para o arrebatamento, né? Toda vez que o Senhor se revela na palavra do Senhor, Ele tem um propósito: preparar a igreja para morar na eternidade. Até porque, Wallace, não faria sentido nem pela lógica humana, mas as coisas do Senhor são espirituais, mas nem pela racionalidade faria sentido Deus Pai tirar o seu Filho da glória, da destra dele, no céu, para vir ao mundo, habitar um corpo como o nosso, sofrer, passar tudo aquilo que a palavra relata, para nos dar carro novo, Sim, dinheiro, coisas para essa vida. Não. Jesus veio, como você acabou de mencionar, para dar a salvação da alma. E interessante que, em meio a essa afirmação dele, um pouquinho antes, ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Aquilo, obviamente, foi um sinal glorioso. As pessoas ficaram... Como é que alimentou milhares de pessoas? Não tinha nada, foi um milagre. E muitos passaram a seguir ao Senhor atrás do pão. E ele mencionou isso, né? Mencionou. Igualzinho de mim, por causa do pão que perece, do pão que perece. Aí ele prossegue nessa fala que você acabou de dizer, ele prossegue falando: os vossos pais, aí falando do tempo de Moisés, lá na caminhada do Egito até a terra de Canaã, os vossos pais comeram o maná, que era o equivalente ao pão. E eles morreram. Agora, eu tenho um pão que é diferente. É o pão que vem do céu e que dá vida e vida eterna.
E muitas vezes o homem ele não tem essa noção. Ou mesmo ele conhecendo a palavra e até tendo tido uma experiência com o Senhor, vem os enfrentamentos da vida, as perdas. Nós temos perdas. Os anos vão se passando, vêm as doenças, nós temos os nossos problemas, mas quem tem o pão da vida, quem compreende quem é Jesus, está sempre cheio, a alma está sempre satisfeita. Com certeza. O pastor Gedeuti costumava dizer que Jesus é uma revelação. Glória a Jesus. E o homem só consegue compreender essas expressões quando ele tem uma experiência com esse Jesus que se revela, esse Jesus Amém. Vivo e que se revela. Né? Porque você dizer que eu sou o pão da vida, certa ocasião eu digo, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não vai entrar no reino. Eu imagino que escândalo foi para aqueles que ouviram. Como que? Mas os judeus já não comer carne já era difícil, né? Carne humana nem para nós, né? O que o senhor estava falando da experiência de corpo, da igreja, que estaria se alimentando de um pão que nutre a alma, né? Amém. Da mesma forma que eu preciso comer o arroz, o feijão, a minha carnezinha para me manter de pé, a vida espiritual é nutrida só quando nós temos esse pão na nossa vida. Quer dizer, esse Jesus revelado que nutre a nossa alma, que nutre a nossa fé, que nos capacita para continuar de pé, para caminhar. Por isso que quando o homem perde a bênção do Espírito, a primeira coisa que ele faz é ignorar a palavra, ele ignorar as coisas que Deus Porque fez. esse pão também fala da palavra. Claro, a palavra de Deus, né? Fala do corpo e fala da palavra, né? A palavra viva, a palavra que transforma a vida do homem, né? Então o homem precisa ter uma experiência nesse sentido, né? Porque eu sempre falo que quem nos habilita para obedecer e para crer é o Espírito Santo. Se o homem perde a comunhão com o Espírito Santo, ele passa a levar tudo para o lado material. É o grande problema das instituições, a nossa que leva o pão, quando Jesus leva, como o pastor falava, o pão da padaria, né? E o senhor não está falando desse pão que perece, ele está falando de um pão que permanece, que leva o homem para a vida eterna, né? E dentro do que você falou, há duas ressalvas que eu quero fazer. A primeira é que nós não estamos impedidos, ao contrário, como crentes em Jesus, nós devemos ajudar as pessoas, claro. Dividir aquilo que porventura tenhamos com os necessitados. E da mesma forma, e fica uma palavra para você, o homem ele busca tantas coisas na sua vida. Eu quero casar, eu quero conquistar isso, eu comprar aquilo, eu quero passear. E não há nada de ilegítimo, de errado, desde que o façamos honestamente. Agora, satisfação da alma, preenchimento do coração, nada disso é capaz de trazer. Só a presença do Senhor Jesus revelado como o pão da vida. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. O próximo versículo, João 8:12. E aí continuamos nessa expressão, eu sou. Mas agora o Senhor Jesus, ele fala de outro aspecto profético e outro atributo dele. Falou isso, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Trevas, escuridão, a situação do mundo, o mundo que jaz ou que está posto no maligno, quem tem Jesus não vive em trevas. Com certeza. Interessante, Sérgio, que o salmista, no Salmo 119, no verso 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Jesus, quando ele estava profetizando sobre isso, né? Jesus é a luz do mundo, porque o mundo anda em trevas, o mundo vai de mal a pior. O único que pode dar ao homem uma visão diferente, de enxergar o outro lado, né? Além do véu, é quando essa luz brilha na nossa vida, né? Então, agora ele diz, eu sou a luz do mundo
e quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque nós sabemos por onde estamos andando. Amém. Essa luz mostra o caminho que devemos andar. O homem sem a luz, sem a revelação, sem Jesus na vida dele, ele não sabe qual o caminho que ele vai tropeçar pelo caminho, ele vai encontrar objeções. Agora a revelação, ela aponta, né? Então é luz, como diz a palavra, né? É a luz para a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Precisa das duas coisas, não basta só a luz para os pés, precisa ter fogo, precisa ter Amém. a bênção do Espírito, né? Então as candeias, né, como era usado, né? Não adiantava ter a candeia, só a candeia. Para você ter a candeia, precisava ter o fogo na candeia, para clarear o caminho, para identificar a pessoa. O azeite e o fogo. O fogo, né? Lembra das virgens, né? Então ele está falando, eu sou a luz do mundo, então o homem precisa ter uma experiência, né? A partir da hora que o homem passa a viver essa experiência com Jesus sendo essa luz, essa revelação, o seu caminho é diferente. Então ele passa a ter a vida, né? Que aponta para a vida eterna. E o texto fala em trevas. Quantas famílias, Wallace, hoje estão vivendo as trevas deste mundo? Desentendimentos, ausência de diálogo, de compreensão, filhos totalmente náufragos, às vezes dos vícios, situações as mais difíceis. Há famílias que hoje estão vivendo, e nós não falamos isso para agredir, para apontar o erro de alguém, nós falamos que o Senhor Jesus, como luz, Ele quer estender a mão e alcançar, abençoar essas famílias. Então nós nos dirigimos agora às famílias, se em meio a tudo que temos dito, você se identificou, a minha casa não está vivendo na luz. A plenitude dessa luz, que é o Senhor Jesus, a bênção do seu Espírito Santo, a revelação, isso não é real na minha vida e na minha família. Está aqui a solução. As trevas são dissipadas, é como a noite, né? É algo impressionante. À noite, tudo escuro, aí começa a amanhecer, e não é de uma hora para outra. Aos pouquinhos o sol vai aparecendo, né? Daqui a pouco tudo está claro. Assim é a vida daquele que se entrega a Jesus, da casa, do lar, que tem uma experiência com o Senhor. Tudo começa a mudar. Os velhos hábitos, aquilo que angustia, que entristece, que traz derrota, isso vai sendo transformado em luz, em bênção, em paz, em alegria. Jesus é a luz que quer entrar nos corações. Com certeza. Você fez uma menção aí, Sérgio, vai me perdoar, eu vou fazer referência à palavra de sábado que nós tivemos a oportunidade de falar, que era a situação, só para elucidar, né? Era a situação de Paulo quando ele estava indo para a Itália, né, no barco, e diz a palavra que em determinado momento não se via estrela, não se via sol, era trevas. E o que aconteceu naquele barco? As pessoas ficaram desesperadas, começaram a buscar a solução, porque eles confiaram no piloto, não resolvia. Aí eles começaram a pegar os bens materiais, jogar fora do barco, pensando que iam resolver. Aliviar as cargas. Aliviar a carga, né? Mas Paulo estava seguro. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, não se preocupa não, porque o Deus ao qual eu sirvo, né, e eu sou pertencente a Ele, falou comigo, ou seja, a luz veio e clareou o caminho, né? Então mostrou, não vai acontecer nada com... E uma alma vai se perder. Né? Então, às vezes o homem, você falou, às vezes as famílias estão vivendo justamente nesse momento de trevas, né? Porque na época eles precisavam do sol e das estrelas, que era o que guiava a embarcação. Ele não tinha nem sol nem estrela. É o homem que às vezes não tem a luz da vida na vida dele, na família dele. Ele não encontra saída, ele não encontra resposta. Vidas errantes. Para suas condições, né? Então ali, quer dizer, Jesus, essa revelação que vem é como um impacto, né? Ele entra como um impacto na vida do homem, com uma explosão. A revelação é como uma explosão, porque ele transforma tudo. Se está triste, sai a tristeza. Né? Você passa a ter uma caminhada totalmente diferente. Né? E você falou agora, sai a tristeza. Isso fecha com o próximo versículo, João 10, 11. O Senhor Jesus também disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida
pelas ovelhas. Que coisa gloriosa é ser apacentado pelo Senhor Jesus. Até para aqueles que não estão familiarizados com a história bíblica, não conhecem nuances da palavra de Deus, por que o Senhor Jesus usou essa figura, que também é utilizada em diversas outras passagens no Velho Testamento, em toda a palavra do Senhor? Porque a sociedade daquela época era eminentemente agropastoril. Então, as pessoas tinham as suas criações de ovelhas, os seus bois, vacas. Então, a ovelha, uma das características da ovelha é que ela, da ovelha do animal mesmo, é que ela é extremamente dependente do pastor. Do cajado, da vara, para corrigir, para orientar, dirigir, da proteção que o pastor traz. Coloca no aprisco, aí os lobos, as feras, não tem como o atacar. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, é aquele que com ele dentro do coração, angústia, tristeza, não que os problemas desapareçam, absolutamente, mas a forma de viver diante das crises, das dificuldades, é diferente. Completamente diferente, né? O salmista, num dos salmos, ele diz assim, sou teu, salva-me. Interessante. Maravilha. O prazer do salmista em pertencer ao Senhor. Porque se tem um sentimento que é fundamental na vida do homem, é o sentimento de pertencimento, né? Fala-se muito sobre isso. E como é bom o homem se sentir que ele pertence a um Deus Todo-Poderoso. Ele é dependente do Deus. E tem um detalhe, Sérgio. As ovelhas, a ovelha, quando nasce, naturalmente ela não está dependente do pastor, não. Sabe como é que esse processo acontece? Como é que a ovelha fica dependente do pastor? Porque ela vai aprendendo desde pequeno. Quando ela tem sede, é ele que leva ela para beber água. Quando ela tem fome, ele leva ela para comer. Espaços verdejantes. Quando o predador vem, é ele que com o cajado espanta para não deixar atacar. Com o tempo ela pensa, eu preciso ficar perto dele porque ele cuida de mim. Que maravilha, não é verdade? Hein? Nós também fomos assim. Nós não simplesmente chegamos aqui e confiamos no Jesus como nosso pastor. Não. Mas nós fomos conhecendo ele aos poucos, né? Ele foi se revelando como o pão da vida. A partir de uma decisão que nós tomamos. Ele foi se revelando como o pão da vida, como a luz que brilhou na nossa vida e como esse bom pastor. Bendito Quando seja, nós tivemos necessidades, ele que estendeu a mão, né? Quando nós passamos por alguma situação, ele que foi à frente para dar livramento. Então, a ovelha foi ganhando confiança e depois ela fica totalmente dependente do pastor, né? Assim somos nós, né? A igreja, nós temos Jesus como nosso pastor por experiência própria que nós vivemos ao longo da nossa jornada e hoje nós confiamos nele. Sabemos que ele sabe o caminho que nos levar, ele sabe onde nos levar para dessedentar a sede, saciar a fome, né? Nos proteger das ações do mal que estão por aí. Aí vem a palavra, vem o pão da vida, vem a doutrina, né? Aí vem a luz para enxergar, tudo que nós precisamos. Para enxergar o caminho, né? E como é bom ter essa proteção gloriosa. E tem hora aqui embaixo aqui, ó, o bom pastor que dá vida. Lá na cruz. Só isso. Esse bom pastor, esse é o sumo pastor, porque ele deu a vida por nós para nos dar a salvação eterna. Amém. Glória a Deus. Dá uma bênção, mas nós temos que encerrar. E, querendo Deus, estaremos juntos aqui com todos na próxima semana. Amém. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, pastor Pai do Wallace. Senhor Sérgio, Pai do Senhor, os irmãos.